começando o nosso programa Bem Nutri. Um bom dia a todo mundo aí, aqui de Aquiraz. Um bom dia para você que está em Fortaleza. Você que está aí no Instagram, no @janaína.nutri. Um abraço, né? Estaremos transmitindo ao vivo. Se você quiser ver a gente lá ao vivo, então entre lá no @janaína.nutri. Um beijo aí, pessoal, também que vai estar assistindo no YouTube, né? Então, hoje começamos mais um programa Bem Nutri, nosso episódio 6, né? Hoje iremos falar um pouco sobre açúcar. O açúcar, ele é mesmo um vilão, né? Então, assim, o açúcar é algo que todos nós entendemos e conversamos bastante, sabemos aí quais são os malefícios, né, que ele pode trazer para o nosso corpo, né? Principalmente o pessoal aí está tentando emagrecer, mas vai além disso, né? Vai além de ele nos engordar, digamos assim. O açúcar, ele precisa ser visto e entendido melhor, né? Quais são as alterações que eles trazem no nosso corpo e como a gente pode, né, de alguma forma, melhorar a nossa relação com o açúcar, melhorar aí essa interferência que traz o açúcar na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente quer parar de comer o açúcar, mas não sabe como, não sabe nem por onde começar, acha que não é impossível, né? E tudo, porque aquele docinho no final do dia traz uma alegria, né? Traz o docinho também depois do almoço, né? É irresistível, né? Então, a gente vai entender aqui hoje no nosso programa um pouquinho sobre o açúcar, mas primeiro, dar um bom dia aqui para o meu amigo Thales Ferreira, aqui o pessoal da Rádio Sol Leste, agradecer por este momento da gente estar aqui, né? Um abraço aí para todo mundo que está em Aquiraz, o pessoal que manda recado, né? Que pede para mandar um abraço, né? Algumas pessoas eu não decoro muito o nome, mas mandem um recadinho lá no meu Instagram, mande uma mensagem que a gente manda um alô aqui para vocês, para dar um bom dia, né? Porque eu acredito que a saúde da gente, ela envolve além da alimentação, né? Ela é algo que é a saúde do nosso espírito, da nossa alma, e a gente está bem, alegre, feliz, né? Não é aquela alegria que a gente tem que sair gargalhando no meio do mundo, mas está bem dentro da gente, né? Todos os dias, com aquela alegria, aquela gratidão de iniciar mais um dia aqui. E eu acredito que a gente, mesmo nas dificuldades, a gente pode trazer a alegria, principalmente, né, em agradecer por a gente estar vivo, por a gente ter a oportunidade das experiências que a gente está vivendo. E o açúcar é uma dessas experiências, né? Que muitas vezes a gente está vivendo um momento mais desafiador na vida, né? E a gente quer preencher ali aquela emoção, a gente quer preencher ali aquele vazio que muitas vezes está no nosso corpo. E a gente precisa entender que o doce, ele traz esse preenchimento muitas vezes, porque ele tem a ver com um neurotransmissor que a gente chama de dopamina, né? Então, a gente precisa entender que existe picos, né, que busca esse aumento de dopamina no nosso corpo, e o açúcar é um deles, né? O açúcar é um deles que dá essa dopamina para o nosso corpo, além de outras substâncias também. Então, a gente precisa entender que o açúcar, será que ele é mesmo um vilão, né? Será que ele traz realmente tantos malefícios para o nosso corpo? Gente, vocês não têm ideia de como o açúcar ele pode trazer malefícios para a gente, né? O açúcar, ele não é só aquele que vai engordar a gente, né? Que a gente precisa conter as calorias e tudo mais, mas o açúcar, ele precisa ser visto como algo que uma grande quantidade, e ele também só numa concentração maior, ele faz algumas alterações no nosso corpo, que são alterações que trazem inflamações, que são alterações que trazem vício, que são alterações que trazem um mau funcionamento do nosso corpo. É como se fosse uma sujeirinha que entra ali no nosso corpo e vai causando alterações em vários nossos órgãos, né? Pasmem vocês, né, que uma das coisas que ele atinge mais, né, ele utilizando em excesso, é o nosso fígado. Porque às vezes a gente acha que a questão é que a gente está com problema no fígado ali, tá? Aquela gordura no fígado que muitas pessoas conhecem, né? Que é a que a gente chama de esteatose hepática, que tem vários graus, né? Vários níveis. Essa esteatose hepática, né, esse problema no fígado, ele não é causado simplesmente só pela gordura. A maioria das vezes ele é causado pelo açúcar em excesso.
E o açúcar em excesso não é só o açúcar do doce. Ele é o açúcar que vem através de massas, de farinhas, né? Este açúcar que a gente fala, esse carboidrato simples, né? Aí também a gente vai desmistificar aqui. É todo carboidrato, doutora? Não, não é todo carboidrato. Carboidrato é diferente de açúcar. Açúcar, ele é um tipo de carboidrato, né? É um dos carboidratos. Então, não são todos os carboidratos que a gente precisa retirar da nossa alimentação, que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado principalmente com um tipo de carboidrato, que é o açúcar e esses carboidratos simples que a gente chama. Por que ele é simples? Porque ele tem uma estrutura química mais simplificada, e essa estrutura química simplificada vai fazer com que quando entra no nosso corpo, ele vai dar o que a gente chama de pico de glicemia, ou seja, é como se a gente colocasse um açúcar uma quantidade muito grande no nosso corpo e ele desce assim, ui, o que aconteceu, né? E aí ele acaba tendo alterações que a gente vai entrar com a parte de diabetes, a resistência à insulina, que são essas alterações, esses picos de insulina que trazem toda essa dificuldade do nosso corpo se adaptar e utilizar aquele açúcar. Porque ele está sendo colocado numa quantidade muito grande de uma vez no nosso corpo. O ideal é a gente colocar energia, né, calorias no nosso corpo, numa forma que ele seja bem devagarzinho, entende? De pouquinho, porque o nosso corpo ele não consegue entender as coisas quando é de uma vez. Ele consegue entender, ele consegue adaptar quando é aos poucos, quando é de pouquinho. Então, o nosso grande problema hoje em relação à alimentação, em relação às doenças que estão vindo, né, os distúrbios que estão aparecendo, são esses picos de insulina que a gente chama, esses picos de glicemia, né, que vai aumentar muito a quantidade de insulina e muitas vezes o nosso corpo ele ainda não consegue fazer uma quantidade suficiente. Aí vai causar mais para frente aí a tal de diabetes, né? Que muitas pessoas hoje estão desenvolvendo, né? A resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, né? Então, até pessoas bem jovens, né, têm aparecido essa questão com diabetes. Não necessariamente é porque ela está comendo muito açúcar, mas muitas vezes porque ela está comendo carboidratos simples, que a gente chama, que são as farinhas, etc. E também tem uma outra questão em relação ao açúcar, né? Que o açúcar, muitas vezes, a gente acha que é só em alimentos que são doce, ou seja, só ali no bombom, no chocolate, que a gente vai achar em algo que tem um sabor doce, mas não. O açúcar, ele é encontrado também em alimentos salgados. Tá? Então, quais são esses alimentos salgados que são ricos em açúcar? São os biscoitos, até biscoito salgado. Quando você vai ver ali na embalagem, né, a maioria dos produtos industrializados, eles acrescentam açúcar. E esse acréscimo de açúcar, ele muitas vezes para trazer um sabor melhor para o alimento, muitas vezes para a conservação do alimento, né? Então, é colocado esse açúcar de forma que a gente não sabe que nem tem ali. Mas a questão é, como é que eu vou saber que um alimento tem açúcar, mesmo sendo salgado? Você vai aprender a ler rótulo, tá? Então, pega ali atrás, vira o rótulo ali, a embalagem, você vai ver ali, você não vai olhar, em primeiro lugar, as calorias, aquela parte lá que diz que tem tanto de açúcar, tanto de proteína, né? Que às vezes a gente olha. A primeira coisa que você vai olhar quando vai fazer uma leitura de rótulo, que a gente chama, é saber o que é que tem ali dentro, né? Então, o que é que eu tô comendo, né? Então, a gente precisa saber o que é que tem ali, né? Do que é formado aquele alimento, né? Porque aquele alimento ali não é um alimento normalmente natural, se está num pacotinho, né? Ele é um produto elaborado e desenvolvido pela indústria, que são a união de vários ingredientes, entende? Então, você vai olhar ali o rótulo e no rótulo vai ter que a gente chama lá ingredientes. Você vai procurar lá. Bom dia, Romário, dando aqui bom dia também o pessoal no Instagram, né? Então, bom dia. Você quiser entrar aí, entra aqui, fala com a gente, que a gente está aqui respondendo. Manda a sua pergunta também, que a gente vai respondendo ao vivo. Então, você vai olhar ali, pegar o rótulo, né? Pegar o pacotinho, normalmente na parte de trás, você vira e vai ver lá, né, a tabela nutricional, né? E a gente não vai olhar essa parte primeiro, a gente vai olhar primeiro
ingredientes, tá? Então, os ingredientes, né? Como é que a gente vai ler? Nos ingredientes você vai ver lá que tem, sei lá, vamos dizer um biscoito, né? Um biscoito ele vai ter farinha de trigo, açúcar, maltodextrina, vai ter castanhas e tal. Vai ter vários ingredientes e você vai perceber os ingredientes que estão ali. Então, quando a gente lê, a gente já viu que tem açúcar. Então, você vai procurar o nome açúcar. Se tiver o nome açúcar, se for uma das primeiras escritas ali, você precisa ver que ele vai estar em maior quantidade. Então, a gente lê de forma decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que aparecer é o ingrediente que tem maior quantidade naquele alimento. Tá? Então, vai ter outros nomes, né? Porque o açúcar na indústria ele tem uns nomes disfarçados, né? Que a gente acha que não é açúcar, mas é açúcar, tá? Alguns deles são maltodextrina, xarope de glicose, tem vários, gente, vários mesmo, vários nomes, açúcar invertido. Então, tem vários nomes que você vai observar, que aí depois eu posso até colocar uma listinha para vocês, que vocês vão ver que vai ter açúcar, tá? Então, este açúcar adicionado a mais na nossa alimentação, ele causa várias questões no nosso corpo que a gente chama de questões inflamatórias. O açúcar, ele não é algo que vai trazer nutrientes, né? Então, vamos lá. Na nutrição, a gente observa, a gente come os alimentos para nos trazer energia, né? Que é para o nosso corpo funcionar, que a gente chama de calorias, tá? Ele vai trazer energia, calorias. E a gente come os alimentos também para trazer nutrientes, ou seja, aquelas substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar além da energia, entende? Então, é como se fosse a gasolina aditivada. Então, a gente precisa para o nosso corpo funcionar, além dos macronutrientes, os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, né? Então, aí vai entrar vitamina A, B, C, D, E, né? Então, a gente tem um alfabeto inteiro de vitaminas, né? Que cada um tem uma função diferente no nosso corpo que vai ajudar, seja na formação de cabelo, seja na nossa pele, né? Seja da gente conseguir falar bem, seja da gente conseguir o nosso corpo funcionar, ele precisa de todos esses nutrientes. Então, quando a gente se alimenta, a gente precisa adquirir energia e esses nutrientes para que a gente possa funcionar bem. A questão do açúcar é que o açúcar a gente chama de caloria vazia, ou seja, ele vai dar só energia para o nosso corpo, caloria, e não vai trazer nenhum nutriente. Então, a gente pode sim encontrar alimentos que vão trazer caloria e nutriente ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, a gente chama de calorias vazias, são esses alimentos açúcares, né? Que vão trazer só energia em detrimento de trazer a falta de alguns nutrientes. Então, isso para a gente é muito complicado quando vamos nos alimentar, por o nosso corpo entender. Quando é algo que traz só caloria, o nosso corpo, ele coloca uma quantidade muito grande, aí vai dar esse pico de glicemia, entende? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no consumo de açúcares e de calorias vazias, como os de refrigerantes, né? Que não vão trazer nutrientes, né? Podem trazer uma caloria, uma quantidade de água ali, mas o que ele traz a mais é muito mais malefícios, né? Mais coisas que vão atrapalhar o funcionamento do nosso corpo do que aquela caloria. Então, será que vale a pena esse tipo de caloria, esse tipo de energia para que eu possa utilizar no meu corpo? Então, a gente precisa observar que o açúcar, ele além, né, das outras questões que a gente vai trazer aqui, né, do pico de glicemia, etc., ele não vai trazer nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, muitas vezes, a gente até se alimenta numa grande quantidade, né? Traz uma grande quantidade de caloria, de energia para o nosso corpo, porém, é uma quantidade que não tem qualidade. E essa qualidade nos traz deficiências nutricionais. Então, muitas vezes, a pessoa come uma quantidade muito grande de comida, mas ela não consegue, ela é deficiente, ela é desnutrida. Né? Vocês já ouviram falar que pessoas que às vezes são obesas e sobrepeso, né? Que tem uma quantidade maior de tecido adiposo, que tem uma quantidade de reserva de energia no corpo, ou seja, que adquiriu isso através de uma grande quantidade de alimento, muitas vezes você escuta que elas são desnutridas, não é?
Então, exatamente. Então, as pessoas, elas podem estar desnutridas, ou mesmo estando obesas, sobrepeso, como também estando um corpo magro. Porque a desnutrição é por conta de nutrientes que nosso corpo precisa, como vitaminas e minerais, que às vezes a gente não está conseguindo colocar ali no nosso corpo. Então, a gente precisa adquirir isso através da alimentação. Por isso que muitas vezes a gente precisa suplementar, porque a gente não está conseguindo ali na nossa alimentação, que é uma alimentação pobre em nutrientes, de calorias vazias, uma alimentação rica em carboidratos simples e rica em açúcares. Não estou dizendo aqui que carboidrato é algo ruim. Eu estou falando que existem tipos de carboidrato, como também existem tipos de proteínas, tipos de gorduras, que não vão trazer a melhor qualidade para o nosso corpo, que a gente precisa comer numa quantidade menor ou retirar também da nossa alimentação por conta dos malefícios que podem estar trazendo. Então, a gente precisa observar, então, quais são os carboidratos que são legais, né, que vão ajudar o nosso corpo a funcionar bem, que vem trazer não só calorias vazias, vão trazer as calorias com nutrientes, né, que vai trazer nutrição para o nosso corpo. Aí a gente vai entrar com as frutas, vamos entrar com os legumes, né, que aí vem aqueles legumes debaixo da terra, como inhame, macaxeira, beterraba, cenoura, batata doce. Isso são tipos de carboidratos que são raízes, né, que vão trazer a caloria e nutriente suficiente para o nosso corpo funcionar. O nosso corpo ele precisa de mais carboidrato para funcionar ali no nosso dia a dia. Então, a gente precisa trazer esses alimentos, mas numa quantidade e numa mistura correta, para não dar o que a gente chama de pico de glicemia. Porque toda a questão da dificuldade de emagrecer, da dificuldade de ganhar massa magra, da dificuldade que você está tendo no seu intestino, a ansiedade que você pode estar tendo aí, tudo isso está muito relacionado a essa questão desse pico de insulina, tá? Esse pico de glicemia que faz com que o nosso corpo tenha uma alteração nas reações que ele vai fazer. Que alterações são essas, Janaína? As alterações que podem estar ocorrendo são alterações que podem estar causando inflamação no nosso corpo. A gente coloca uma sobrecarga no nosso pâncreas, que a gente chama, que é lá que libera a insulina e tudo. E essa sobrecarga que traz no nosso pâncreas faz com que o nosso corpo ele vá ter uma dificuldade no metabolismo dele, ou seja, o seu metabolismo, a sua capacidade de transformar alimento em energia acaba ficando devagarzinho. Imagina como se a gente tivesse no modo econômico de bateria de celular, né? O celular para que ele funcione no modo econômico, né, para economizar energia ali, porque a gente está com a bateria bem pouquinha, né, a gente bota ali no modo econômico, né, de energia, a gente coloca no modo econômico de energia para que ele funcione as coisas vitais dele, o que eu mais utilizo facilmente. Então, não vou fazer grandes filmagens, né, que vai gastar muita energia, mas principalmente coisas importantes que eu vou utilizar o celular. Quer receber uma mensagem, quer fazer uma ligação, né? Então, a gente bota no modo econômico de bateria. O nosso corpo, muitas vezes, se encontra nesse modo econômico de bateria. Por quê? Porque esse modo de econômico de bateria é uma diminuição do nosso metabolismo. Ele faz isso para para que ele possa sobreviver, porque você não está dando a nutrição suficiente para ele. Então, a energia que ele está precisando, os nutrientes que ele está precisando, eles não está recebendo. Então, ele vai dizer assim, opa, eu não sei se ela vai me mandar aqui os nutrientes necessários, pelo que ela está me mandando aqui, eu estou acostumado, então eu acho que ela não vai mandar. Então, eu vou pegar aqui, vou botar o modo econômico de energia, ou seja, o metabolismo da gente baixa. Então, a gente acaba não tendo grande capacidade de utilizar a energia e transformá-la. Entende? Então, a gente vai acabar acumulando energia. E como é que a gente acumula energia no nosso corpo? Através da gordura. Então, nosso corpo acaba fazendo um processo de colocar mais gordura no nosso corpo. E esse colocar mais gordura no nosso corpo vai fazendo com que a gente engorde, digamos assim, né? Engorde não só no físico, como também ao redor dos nossos órgãos, que aí é a questão mais importante que a gente precisa observar, porque quando tem gordura ao redor dos nossos órgãos, ele não consegue funcionar tão bem, ele fica sobrecarregado, entende? Então, por isso a esteatose hepática que a gente fala, né?
a questão de diabetes, né? A questão de vários outros órgãos nossos que estão com essa capa de gordura que a gente chama de gordura visceral, ela atrapalha o funcionamento desses órgãos, né? Então, muitas vezes a gente pode estar com a questão aí de enxaqueca, ou em questão aí no fígado, ou em questão no intestino, e muitas vezes isso está relacionado com o açúcar e a gente não está sabendo. Né? Então, a gente tem estudos, né? Tem pesquisas que mostram que o consumo de açúcar hoje na nossa alimentação, ele é altíssimo. Antigamente, há uns 10 anos atrás, as pessoas comiam 10 gramas de açúcar por dia. Hoje em dia, a quantidade de açúcar que as pessoas comem é de 50, 100 gramas por dia. E às vezes a pessoa não está nem sabendo, porque não é aquele açuquinha cristal ali que você pega, aquele açúcar branco da mesa que você está adicionando, não é só ele. É o açúcar que está contido nesses produtos industrializados que a gente vem se alimentando para ter uma praticidade de vida, né? E isso está fazendo essa intoxicação no nosso corpo. E essa intoxicação causa depois, né? Ao longo que a gente vai colocando ali aquele açúcar, estimulando, vai causar o que no final do nosso corpo? Um vício. Vício igual que a gente tem vício de álcool, igual algumas pessoas têm vício com o cigarro, igual algumas pessoas têm vícios de internet e tudo. Então, são vícios. E o que é um vício? É um comportamento onde eu não consigo dominar ali, onde aquilo ali faz com que eu queira mais e mais e mais, numa quantidade maior ainda, não me satisfaz, né? Não sei se vocês já perceberam quando come um doce, né? Então, passa tempo sem comer doce, quando você vai comer, você come ali uma quantidade pequena, já lhe satisfaz. Mas se você come todos os dias, todo dia você vai querer um pouquinho a mais, e isso mostra que o corpo está num comportamento vicioso, ou seja, ele quer mais aquilo ali, é um ciclo que você não consegue sair, porque sempre vai querer mais e mais, e você não consegue parar, né? Então, isso é chamado de vício, quando o corpo da gente não consegue parar. Não necessariamente, gente, são vocês, é a gente que não consegue parar em si, mas existe no nosso intestino uns habitantes, né? E esses habitantes são bactérias, tem parasitas também, mas normalmente os maiores habitantes, né, os maiores moradores do nosso intestino são bactérias. E não necessariamente são bactérias ruins, a gente precisa dessas bactérias, que a gente chama de microbiota, né? Essas bactérias no nosso corpo, elas são excelentes. O problema é que tipo de bactéria que está lá em maior quantidade. Quando a gente tem vícios, né, em açúcares, né, em alimentos industrializados, em massas, salgados, bolos, pizza, esse tipo de alimentos industrializados, né, de forma geral, o nosso corpo tem uma quantidade maior de bactérias que se alimentam desse tipo de comida, tá? Então, quais são as bactérias que se alimentam mais desse tipo de comida? São as bactérias que a gente chama gram-negativas. São bactérias que querem comer, que só se alimentam de refrigerante, de bolo, de doce. E se, então, elas estão em maior quantidade do nosso corpo, elas vão querer mais e mais. Então, muitas vezes, quem está pedindo aí o açúcar, o doce, mesmo você querendo parar, são as bactérias que estão lá no teu intestino, né? São aquelas bactérias que estão ali dizendo, manda, Janaína, pelo amor de Deus, manda mais comida, manda mais comida. E qual é a comida que ela quer? Doce, manda chocolate, né? Então, ela vai querer sempre buscar aquilo ali. Então, uma das coisas que a gente precisa observar é que essas bactérias, estando em maior quantidade no nosso corpo, a gente precisa fazer esse ajuste, né? Então, essas bactérias, elas se alimentam disso. Como também a gente tem as outras bactérias, outro tipo de bactéria, outro tipo de morador. Os moradores, né, os habitantes do nosso intestino, que são as bactérias gram-positivas, ou seja, aquelas bactérias que gostam de frutas, aquelas bactérias que gostam de legumes, agora as bactérias que gostam de alimentos da natureza, alimentos que têm nutrientes, né? Então, essas bactérias, elas têm no nosso corpo também. A questão é que muitas vezes as pobrezinhas estão morrendo porque não tem o que comer, né? Você não está dando o alimento suficiente para ela ali, para que ela possa se alimentar. Então, a gente precisa ver que pode estar acontecendo também no nosso corpo por conta dessa alteração
essa questão que a gente chama na nutrição, que a gente chama aqui na área da saúde, que é disbiose, né? É um nome diferente, é um nome novo que vem surgindo aí, na verdade, muitas pessoas vêm falando, mas você pode estar escutando aí pela primeira vez, né? Mas o que é disbiose? Disbiose é uma alteração nesse povoamento de bactérias, ou seja, tem muito mais bactérias que querem comer açúcar, doce, do que as bactérias que querem comer fruta e legumes. Então, essa alteração faz com que você queira mais e mais do doce, faz com que você tenha um vício de doce, faz com que o nosso corpo fique cada vez mais inflamado, faz com que você tenha desequilíbrios, doenças como esteatose hepática, diabetes, problemas intestinais, problemas cerebrais, né? Dificuldade de foco, concentração e principalmente ansiedade e depressão. Né? Então, vocês precisam compreender que a ansiedade, a depressão, ela está muitas vezes ligada a essa questão dessas bactérias, desse açúcar em excesso na nossa alimentação, e você pode nem estar percebendo. Você acha que a ansiedade que você está sentindo aí são só por conta de você estar estressado, né? O trabalho estressante, mas imagina aí, se você tem um trabalho que você está se estressando muito, ou um relacionamento onde você está, que você tem dificuldade, né, no dia a dia, que você não se sente em paz, vai fazer com que você libere um hormônio no corpo que a gente chama, um neurotransmissor, que é o cortisol. Ele, em alta quantidade, esse cortisol, faz com que você busque essa busca pela dopamina. E essa busca pela dopamina, que é o vício que a gente busca uma das formas no açúcar. E imagina se tu tá com o intestino, com um monte de bactéria dessa pedindo. Então, são duas coisas ao mesmo tempo pedindo. Então, você tá tanto com as bactérias lá, que está na maior quantidade, pedindo esse tipo de alimento, pedindo doce. Você está estressado e esse estresse faz aumentar o pedido do doce. Imagina como é que você vai conseguir sair dessa sinuca, né? Então, você precisa compreender que a ansiedade ou as questões com a dificuldade de emagrecimento, obesidade e tudo mais, é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina. Então, não é simplesmente a gente cortar o doce, a gente precisa de uma estratégia que vai nos mostrar em como a gente consegue fazer a diminuição dessas bactérias que estão pedindo doce, o aumento também das bactérias que são legais, que vão pedir fruta, legumes, que você vai começar a gostar de querer frutas e legumes. Muitas pessoas não gostam de frutas e legumes, não têm vontade de comer, que a gente chama de paladar mais infantil. Por quê? Porque o paladar já está totalmente sensibilizado para o doce. Então, ainda tem uma outra questão, além das bactérias e além do estresse, né? Tem a questão que nosso paladar, ou seja, a nossa língua, ela tem alguns receptores para sabores. Ou seja, ela vai identificar o doce, ela vai identificar o salgado, ela vai identificar o amargo, o adstringente, o azedo. Então, tem vários sabores para ela identificar, porque cada sabor desse vai trazer um nutriente, algo específico para o nosso corpo. Se não tivesse esses sabores diferentes, não tinha sentido, né? Então, como tem esses sabores diferentes, então cada um vai trazer um benefício para o nosso corpo, entende? Então, o sabor doce traz benefício para o nosso corpo também. A questão é a quantidade, né? Vamos lá voltar para os nossos episódios anteriores, onde a gente falava o quê? Que tudo na vida é o quê? O excesso ou a falta, né? Então, o remédio, ele pode ser um veneno, como ele pode também nos ajudar. Tudo é questão de dosagem, tudo é questão de quantidade, né? Então, a gente precisa observar essa parte. Então, quando a gente observa nosso paladar, muitas vezes você não tem vontade de comer fruta, legume, também por conta das bactérias lá, que a gente já explicou no intestino, como também pelo paladar. Ou seja, se você coloca muito doce, é o único tipo de sabor que você está colocando no seu corpo, é o doce, e o doce vem através do açúcar, através das massas, né, através das farinhas, isso tudo é sabor doce para o nosso corpo, mesmo você achando que é salgado, mas é um sabor doce. Este sabor doce, quando está muito estimulado, as papilas gustativas, ou seja, aquilo que vai reconhecer o sabor na nossa língua, ele vai abrir. Ou seja, ela está me mandando esse sabor, então vai estimular a maior quantidade de abertura desses receptores. Quando esses receptores estão abertos no nosso corpo, ele vai entender assim, massa, ótimo, eu quero mais disso. Então, qual é o problema?
quando a gente não estimula outros sabores. É tanto como o nosso corpo ele não reconhecesse. Está fechadinho aqueles receptores nas nossas papilas. Por isso que o paladar, ele pode ser modificado. Quando você estimula, diminui, coloca aquele doce, vai fechar alguns receptores que vão pedir esse doce e você vai começar a abrir outros receptores, outros sabores na sua boca, de salgado, de azedo, de amargo, né? Esses sabores você não reconhece por quê? Não gosta, porque não tem as papilas gustativas, os receptores não estão abertos para reconhecer. Precisa ser estimulado. E esse estímulo, ele é feito para a gente. Você comer uma quantidade colocando ali, opa, hoje eu vou comer uma fruta, vou comer outra. Ah, não tenho um costume de comer fruta, então como é que teu corpo vai querer fruta? Ele não vai querer, porque não tem as papilas ali estimuladas para que você possa fazer esse tipo de alimentação. Então, vejam que o açúcar ele pode causar várias alterações no nosso corpo. A primeira alteração no nosso paladar, na nossa papila. Vai fazer com que a gente não reconheça o sabor de outras coisas, né? Então, você não está hoje sentindo o sabor verdadeiro de uma manga. Entende? Então, quando a gente passa um tempo sem comer açúcar, né? Eu já fiz essa experiência comigo, já vários clientes já fizeram essa experiência, né? Você não consegue hoje comer algo que não tem açúcar, por quê? Porque o seu paladar está praticamente estimulado para o açúcar. Então, você não consegue sentir outros sabores porque o teu paladar não está ligado, digamos assim, àqueles sensores, porque você não estimulou. Entende? Então, esse estímulo da nossa papila aqui, gustativo da nossa língua, ele é importantíssimo, né? Você já ouviu falar muitas pessoas que têm o que a gente chama de paladar infantil, né? Que só vai querer comer o achocolatado, né? Só vai querer comer certos tipos de alimento, e esse comer certos tipos de alimentos tem muito a ver com a nossa língua, né? Então, o açúcar, ele vai causar alterações na nossa língua, né? Fazendo com que a gente não reconheça o sabor das outras coisas. Então, a gente vai, de alguma forma, rejeitar alimentos que são amargos, alimentos que são azedos, que são excelentes para o nosso corpo, que vão trazer vários benefícios. Só que a questão é só por conta dessa língua aí que não está estimulada, digamos assim. Ele vai causar alterações na nossa glicemia, ou seja, o aumento de açúcar no nosso corpo, que vai trazer inúmeras alterações, alterações no fígado, alterações no pâncreas, alterações na ansiedade, alterações intestinais. Se altera meu intestino, eu vou alterar todo o meu funcionamento cerebral, porque é no nosso intestino que a gente produz muitas quantidades de hormônios de alegria, de felicidade, de neurotransmissores que vão ajudar a alimentar o nosso cérebro. Tá? Então, o nosso cérebro, a gente precisa alimentar ele também, e o nosso intestino, ele é como se fosse uma ponte, digamos assim, que vai fazer essa alimentação cerebral. Então, o açúcar, ele vai causar todas essas alterações, e causa alterações diretas também nas bactérias do nosso intestino, no povoamento dessas bactérias. Quando essas bactérias estão numa quantidade muito grande, elas começam a alterar a parede do nosso intestino, que é lá onde entra tudo, né? É lá que a gente tem a nossa primeira barreira, onde vai entrar lá tudo que a gente quer, os nutrientes, né? É lá que faz a seleção, né? A absorção, porque a gente só coloca para dentro do nosso corpo quando passa pelo nosso intestino. E aí imagina que o nosso intestino, ele começa, a parede dele aqui se alterar. Se essa parede começa a se alterar, que ela é bem juntinha aqui para ela selecionar o que vai entrar, o que não vai sair, né? Como se fosse uma porta, né? A porta, ela precisa estar fechada para que não entre poeira, etc, né? Então, eu abro a porta só em alguns momentos. Então, nosso intestino é do mesmo jeito, ele abre a porta em alguns momentos. O problema é quando a porta está escancarada, né? Que a gente chama, que é quando, aqui que eu estou mostrando para vocês no vídeo, é quando que as nossas células do nosso intestino, elas se afastam um pouquinho. Então, é como se a porta tivesse escancarada, aberta o tempo todo, e eu não conseguisse fechar. Quando isso acontece no nosso corpo, que a gente chama, né? Lá vamos para os nomes difíceis, né? Mas é importante a gente dizer para que vocês compreendam quando vocês forem em algum médico, né? Em algum profissional que vai explicar que tipo de doença, etc. Para que vocês possam entender o que é que está acontecendo. Porque eu acredito que tudo na vida a gente precisa entender o porquê das coisas para que a gente possa fazer a mudança.
Então, a gente chama essa alteração de hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, ela vai estar aberta aqui, a porta escancarada, então vai entrar de tudo. Então, imagina, se está passando aqui uma maior quantidade daquelas bactérias que são bactérias, digamos assim, que não causam coisas boas para o nosso corpo, elas vão entrar. Antes elas não entravam porque a porta estava fechada. Agora elas vão entrar. Então, se você tem desbiose, né, se está com alteração no povoamento de bactérias, essas bactérias vão entrar. Elas entrando, elas vão causar inflamação no nosso corpo. O nosso corpo vai querer se defender. E essa inflamação hoje, gente, ela é a causa principal de todas as doenças do nosso corpo. Então, se você... Cara, a doença que você imaginar aí, ansiedade, depressão, enxaqueca, endometriose... enfim, doenças vasculares, fibromialgia, né? Doenças no coração, doenças no intestino, doenças no fígado, pedra na vesícula, pedra nos rins, tudo isso são alterações relacionadas com essa inflamação sistêmica, ou seja, no corpo como um todo, né? E ela é feita de forma crônica, ou seja, ao longo da nossa vida, não é assim, tipo, entrou a bactéria lá e você vai sentir como sente uma dor de garganta, não, ela é colocada ali no nosso corpo, desde que a gente começou a nascer ali, ela vai sendo colocada, vai colocando, vai estimulando, e tem uma hora que explode, né? Essa hora que explode é quando o negócio já está bem complicado lá dentro, é quando a contaminação está muito grande, quando a intoxicação está muito grande. E aí a gente precisa ver como é que a gente recupera tudo isso. Existe solução, existe. E a solução é ver isso tudo como um todo. Ver você não só simplesmente cortar o açúcar, ou simplesmente você fazer uma dieta que você vai só restringir caloria. Que é o quê? Que é a caloria, como a gente conversou? É a energia que coloca, é só aquilo ali de energia. Então, eu posso muito bem me alimentar só com calorias vazias e vou conseguir emagrecer. Você pode até emagrecer, mas você vai ficar desnutrido. E essa desnutrição faz com que o teu corpo ele não funcione bem, porque ele precisa de nutrientes. Entende? E vai causando todas essas alterações no nosso corpo. Por isso que a gente fala o emagrecimento saudável. É aquele emagrecimento onde a gente vê a qualidade da tua alimentação, além da caloria. A gente não precisa olhar só para a caloria. É muito diferente eu comer 100 calorias de uma maçã do que 100 calorias de açúcar puro. Entende a diferença? É totalmente diferente para o nosso corpo. Ele não reconhece só como 100 calorias. Ele reconhece tudo que vem junto, né? Então, você tomar um suco é diferente de você comer uma fruta. Por quê? Porque você vai alterar a estrutura daquele alimento. A alteração da estrutura daquele alimento faz com que o meu corpo entenda diferente. Vai dar pico de glicemia ou não dá pico de glicemia. Por isso que a gente fala, né, de colocar as fibras, né? Fazer uma alimentação onde você faça uma combinação desses alimentos para que não tenha esses picos de insulina. Então, a grande chave, né, para todas essas alterações que o nosso corpo tem é a gente controlar esse pico de glicemia. E como é que a gente controla esse pico de glicemia, Janaína? Primeiro, diminuindo ou retirando o máximo que você conseguir desses alimentos que são calorias vazias. E colocar alimentos que são mais ricos em fibras, que têm um índice glicêmico mais baixo. Entende? Não é comer só eles, mas você misturar ali. Então, se você vai comer, sei lá, um açúcar hoje, né, um doce, por que você não mistura com uma fibra, né? Então, se você misturar com uma fibra, toma um suco de inhame, né, alguma fibra, né, come uma batata doce junto. Isso vai fazer toda a diferença. Quando você come a salada ali crua primeiro, do que você colocar aquele alimento, o restante do alimento no seu corpo, tudo isso faz diferença. Então, a gente precisa observar que a nossa alimentação ela é importantíssima da gente ver a qualidade desses alimentos. Então, o açúcar hoje, gente, ele traz essa questão de calorias vazias e ela faz com que a gente entre num ciclo de vício. E esse vício está causando todas essas questões para o nosso corpo. Então, para a gente lidar, a gente precisa ver de uma forma bem complexa,
tá? Observar como é que estão teus sentimentos, como é que tá a tua relação com o trabalho, o estresse, né? Então, diminuir essa quantidade de estresse, né? Utilizar ferramentas e estratégias para que você possa ter uma vida mais equilibrada, mais leve, faz com que você não produza esse cortisol, e não produzindo esse cortisol vai fazer com que você não vá buscar uma dopamina, que aí você muitas vezes busca a dopamina no quê? No açúcar, na caloria vazia, naquela coisa lá, ei, final do dia não foi legal o dia, né? Eu mereço, né? Lá vem aquela história, eu mereço comer aquela comida gostosa. E muitas vezes a comida gostosa são ricas em açúcares, né? Então eu mereço comer aquilo ali. Isso não é uma fome inerente do nosso corpo, fisiológica. É uma fome emocional que a gente chama. E essa fome emocional, ela faz com que a gente busque alimentos que muitas vezes não vão trazer saúde para o nosso corpo. Vão trazer um conforto ali, aquela dopamina rápida. Mas logo, logo passa, sabe? Que dá aquele pico assim, tipo, ai, ufa, que bom, que maravilha. Mas aí depois, logo em seguida, dá aquele pico depressivo. Porque você vai pro excesso e depois você precisa compensar numa falta para entrar em equilíbrio. O corpo, ele faz isso o tempo todo. Né? Então, se você tem... por isso que a gente fala, novamente, que tudo na vida é equilíbrio. E este equilíbrio, ele precisa ser ajustado ao longo da nossa vida, com todas as nossas atividades, né? Com a alimentação. Você pode comer um pouquinho de doce? Pode. Mas se você souber equilibrar na sua vida. Se você hoje está muito intoxicada, vê que está com vício no doce, você precisa buscar uma estratégia para poder se libertar. Uma das estratégias é o quê? Jejum. Você pode começar com um jejum intermitente. Você pode buscar terapia para te ajudar a entender as suas emoções e que você busque alegria, felicidade em outras coisas além da comida, além do doce. Você precisa cuidar do seu intestino, né, daquelas bactériazinhas que a gente conversou, então diminuir as bactérias negativas lá e aumentar as bactérias boazinhas, então existem várias estratégias para se fazer isso. Você precisa começar a fazer atividade física, que a atividade física vai te tirar desse modo econômico de bateria do celular. Então, saindo desse modo econômico de bateria do celular, vai fazer com que você se estimule a buscar alimentos que são mais nutritivos, né? Vai fazer o teu corpo funcionar melhor. Ele funcionando melhor, você vai conseguir, de alguma forma, quando você colocar, né, um pouco desses alimentos que não são muito, são mais danosos para o nosso corpo, ele vai conseguir eliminar, vai conseguir desintoxicar pelo fígado estando legal, de forma natural. A questão é que quando o fígado não está legal, ele não vai conseguir eliminar, porque o fígado é o nosso grande filtro, né? É ele que faz toda essa limpeza no nosso corpo, né? A gente tem esse processo de limpeza natural dentro do nosso corpo. Às vezes a gente precisa estimular porque ele está ali sobrecarregado e a gente precisa fazer fora. A gente precisa dar uma forcinha para o nosso fígado, entende? Então, a gente precisa observar que isso são esses fatores de como você pode se libertar do vício do doce. Tem outras estratégias também. Você pode começar a acrescentar alimentos mais amargos. Lembra que a gente falou da língua, né? Que aqui na língua tem umas papilas, né? Os sabores. Então, como você começar a estimular novos sabores, colocando novos sabores, vai diminuir a busca por outro sabor que está só lhe pedindo doce, né? Então, vai abrir as papilas gustativas do amargo, abrir as papilas gustativas do salgado. Então, vai fazer com que a tua língua busque, né? Outros alimentos, ela não vai querer buscar só aquele que é o doce, tá? Então, outra coisa também que você pode perceber, que é uma curiosidade aí, né, em relação ao açúcar, em relação a esses alimentos, né, o açúcar, né, como ele tem essa questão, né, de trazer essas bactérias, né, que são mais... digamos assim, mais nocivas para o nosso corpo, que causam inflamação no nosso corpo, que causam intoxicação no nosso corpo, né? Quando elas estão em quantidade maior, né? Quando elas estão em excesso, essas bactérias, elas falam, gente. Vocês não sabiam, mas elas falam. Então, muitas vezes, os pensamentos que você não gosta, que está te deixando ansiosa, que está te trazendo preocupação, que está te trazendo raiva, que te traz inveja, insegurança, ciúmes, esses pensamentos... Muitas vezes, esses pensamentos são produzidos por estas bactérias.
Vocês acreditam nisso? É verdade. Que essas bactérias, elas produzem esses pensamentos. E você acha que é você que está produzindo. Então, quando você começa a mudar essa microbiota, essas bactérias que estão ali povoando no teu intestino, você vai começar a ter pensamentos melhores. Pensamentos positivos, pensamentos de segurança, pensamentos de alegria, de felicidade. Além de gerar pelos hormônios, pelos neurotransmissores lá do teu intestino, a serotonina, que vai trazer essa felicidade, essa alegria. Então, é muito importante a gente observar que o açúcar, ele não é simplesmente a gente comer demais, não é simplesmente porque vai nos engordar. Olha só o quanto de coisa que ele altera no nosso corpo. Olha só o quanto de coisa que a gente podia estar vendo aí, que a gente poderia estar menos ansioso, que a gente poderia estar vivendo uma vida mais leve e está relacionada com o consumo de açúcares. Então, peço muito que vocês repensem, vejam, né, se vocês podem ir diminuindo a quantidade de açúcares, né, se vocês podem começar a fazer escolhas mais conscientes da alimentação de vocês, né? Começar a colocar alimentos da natureza, alimentos mais naturais, diminuir os industrializados, porque além desses açúcares, vem outros conservantes que vão intoxicando o nosso cérebro, vão deixando a gente mais letárgico, deixando a gente mais com falta de energia, vai fazendo com que a gente acabe tomando escolhas que são pelas nossas emoções e não pela nossa vontade verdadeira, porque muitas vezes quem está escolhendo a coxinha, o salgado ali, quem está escolhendo o bolo não é você, são essas bactérias. E aí eu te pergunto, você quer escolher as coisas para a sua vida ou você vai deixar as bactérias escolherem? Né? Então a gente precisa se perguntar, quem é que tá tomando as escolhas? Quem é que está fazendo a vida aí? É você que está vivendo ou são essas bactérias que estão vivendo por você? Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa ser o protagonista da nossa história. A gente precisa tomar as rédeas, sair do piloto automático, que é essas bactérias que estão fazendo as escolhas da nossa vida pelo piloto automático, e a gente ir buscar aprender a dirigir esse carro. Né? A gente não aprende de uma hora para outra, mas a gente aprende quando a gente começa a querer a se disponibilizar a fazer esse aprendizado, a assumir as rédeas. Então, você precisa aprender. Como é que a gente vai aprender? Vai formar novos caminhos neurais, né? Aí existem práticas de PNL, né? De terapias que podem te ajudar a buscar outras coisas que vão te trazer alegria, felicidade, diversão, que não é a comida, né? Então, a gente faz isso no consultório, a gente faz esse atendimento onde a gente utiliza a terapia alimentar energética, que eu chamo. Essa terapia, a gente começa a construir novos caminhos neurais, ou seja, você vai começar a entender quais são os gatilhos, o que é que te faz buscar aquilo ali e começar a frear, dizer assim, ei, bactéria, eu sei que tu quer, mas hoje quem vai escolher é a Janaína, né? Muitas vezes eu converso aqui com as minhas bactérias, mulherzinha, pelo amor de Deus, fica quieta aí, que eu vou te dar um pouquinho hoje, mas o que a gente combinou é que eu preciso cuidar, dar um outro tipo de alimento, né? Então, e muitas vezes eu vou logo assim, não, vocês não vão ter mais espaço aqui, quem decide sou eu. Se eu quiser comer o doce, eu vou comer porque eu decidi, não porque vocês vão decidir. Então, a gente precisa começar a entender o funcionamento do nosso corpo para poder saber como a gente pode solucionar. Então, entendam que não é algo muito simples, é um vício. Vai ter momentos onde a gente vai ter abstinência, igual que a gente tem abstinência química mesmo, né? Quando a gente tá viciado, né, no álcool, no fumo, né, e tudo, a gente vai ter abstinência, a gente vai querer aquilo ali e vai sentir falta porque aquilo ali não tá dando mais aquele prazer, aquela vontade. Então, quando a gente tem um acompanhamento, onde você consegue colocar outras funções, outras coisas que podem ajudar a preencher aquela abstinência que você vai passar, para que não seja tão dolorido, né? Porque tudo que a gente viciou, a gente vai precisar desviciar, né? E o processo de desviciar, digamos assim, o seu corpo vai sentir, você vai sentir. Então, você precisa ter força e resiliência e determinação para poder fazer essa mudança. Mas eu garanto a vocês que a mudança é sensacional, porque você começa a ter pensamentos melhores, você começa a ter sentimentos mais agradáveis, você começa a ter mais disposição, você começa a ter mais vontade de fazer coisas diferentes, você começa a ter mais qualidade de vida e bem-estar. Muitas vezes a gente se engana achando que o bem-estar está vindo aquele bem-estar momentâneo que o açúcar traz.
Só que ele é muito... engana a gente, né? Ele traz aquele momento ali de alegria e tudo, aí depois você entra assim, poxa, não devia ter comido. Me começa a se sentir culpado, né? Começa a se sentir frustrado, achando que não consegue mudar a alimentação e etc, né? Então, a gente precisa entender que, tipo, cara, traz uma sensação boa ali na momentânea, mas será que vale a pena? Né? Será que aquilo ali realmente está me trazendo prazer, está me trazendo alegria, né? Porque o prazer, a alegria, a felicidade, ela vem da endorfina, que é algo constante, não são picos, não é aquele momento de euforia, ai, tá tudo lindo, maravilhoso e pronto. Não, é conscientização, conseguir viver em harmonia, conseguir viver em equilíbrio e ter bem-estar de uma forma contínua, não de uma vontade, pronto, aquilo ali vai me preencher e tal. E você precisa ter sempre aquilo ali para poder ter essa sensação de prazer, de bem-estar. Então, o açúcar, ele traz isso. Sempre você vai precisar ter ele para ter o bem-estar e vai ter ele em uma maior quantidade, igual droga. Vai querer ter uma maior quantidade, mais e nunca vai ser suficiente. E aí eu te pergunto, será que você quer viver dependente de algo? Será que você quer viver com algo que você não pode deixar de lado, senão você não vai sobreviver? Eu acredito que a liberdade é algo que a gente conquista e é algo que a gente pode ter sim. E aí precisa de um acompanhamento, né? Olhar todas essas questões que são além da questão terapêutica, que são além da questão física, tem questões energéticas envolvidas também, de crenças que estão enraizadas aqui desde que a gente se entende por gente, né? Por conta de padrões da nossa ancestralidade, ou seja, aquilo que toda a minha família faz, sempre fez, eu vou e repito, estou fazendo, né? Então, são crenças que vêm memorizadas no nosso inconsciente, no nosso corpo, e essas crenças que estão memorizadas ali fazem que muitas vezes a gente está fazendo coisas automáticas, como também está buscando o açúcar de forma automática, está buscando aquilo ali de forma automática, e aí a gente se pergunta, meu Deus, será que sou eu que estou aqui? Ou será que é essas bactérias? Será que são essas respostas do meu cérebro, essas crenças que estão governando a minha vida? Então, a gente começa a se perguntar, né? Então, hoje eu quero muito deixar aqui o questionamento para vocês. Quem é que está fazendo as escolhas da sua vida? É você? São suas emoções? São suas bactérias? São seus pensamentos? A gente nem sabia que bactéria fazia escolha, né? A partir de agora a gente está sabendo que as bactérias, elas escolhem pela gente, sim. Então, faço um convite a vocês hoje de refletir, né? De ver como vai muito além da questão do peso, a relação com o açúcar, quantas questões eles trazem, né? Muitas vezes a gente... por conta do açúcar, né, dessa dependência do açúcar, muitas vezes hoje tem algumas pessoas que não têm vontade de fazer os projetos da vida, né, e essa dificuldade de colocar em prática, a procrastinação, etc., né, a preguiça e tudo, muitas vezes está vindo desse açúcar acumulado no corpo, e às vezes a gente nem sabe, aí você vai me dizer assim, mas Janaína, eu nem comia doce, etc., mas o açúcar que vem dos industrializados, de coisas que você nem sabe que é doce, né? Que é salgado e que tem açúcar ali dentro. Então, a partir de hoje, olhem os rótulos, observem, vão lá nos ingredientes e vejam. Tem açúcar, tá ali um dos primeiros, o açúcar. Opa, peraí, será que eu não posso ver um outro produto que tenha menos açúcar ou que não tenha, né? Então, vejam isso, né? Observem. Vocês são os protagonistas da história de vocês. Os profissionais de saúde estão aqui para ajudar, para apoiar, para trazer esclarecimento, para trazer apoio. Mas só quem vai resolver, só quem vai fazer é você aí em casa, né? E você pode fazer a partir de agora sem nem precisar de uma consulta. Você pode fazer aí escolhas mais conscientes, entendendo que se é as bactérias que estão escolhendo por você ou se é você que está escolhendo. E começar a fazer um caminho. Não é de uma hora para outra, mas é um caminho, porque vai ter abstinência, né? Vai ter todo esse trabalho. Não foi de uma hora para outra que essas bactérias tudo estão aí dentro, né? Então, quantos anos você tem que estar alimentando elas? Então, começar a parar de dar comida para essas bactérias e dar comida para as bactérias que gostam de frutas, legumes, que elas vão começar a aumentar a quantidade no corpo. Então, em relação ao açúcar, esse perigo, né? O açúcar, ele tem esse perigo, né? É um alerta, né? É como se fosse, hoje eu vejo um veneno para o nosso corpo, né? Vocês podem estar achando até que eu estou exagerando, mas realmente, gente, é um veneno, tá? É um veneno para o nosso corpo que está dentro de refrigerantes, que está dentro de produtos industrializados, que está na nossa mesa da nossa casa. E esse veneno que está na nossa casa, a gente nem sabe muitas vezes que tem
essa capacidade de envenenar o nosso corpo, de trazer intoxicação. Então, que fica um alerta para todo mundo, né? Não é que a gente tem que parar de comer os brigadeiros tudo de uma vez, gente, pelo amor de Deus, não. Mas tendo consciência, sabendo o que está acontecendo, o que isso traz para o teu corpo, que você possa começar um processo hoje de fazer novas escolhas, né? Que tudo na vida é equilíbrio. Mas caso você esteja muito intoxicada com o consumo de açúcares e tudo mais, a gente precisa fazer intervenções, né? É diferente, você pode passar um período ali sem, tirando mais aquele alimento e depois você voltando ao equilíbrio, né? Então, assim, eu digo isso por quê? Porque eu já passei por essa situação em relação ao açúcar, né? A medicações também. Tem momentos da vida que a gente precisa e tudo mais, e não é de uma hora para outra que eu tirei. Foi um trabalho terapêutico, foi com trabalho com a nutrição, né, com a questão energética, que ajudaram a trazer toda essa mudança. E é uma mudança que a gente precisa ser constante, né? É algo que você vai mantendo para o resto da vida. É igual quando se fica dependente de drogas, né, e tudo, que você começa a ver que você precisa se desvencilhar daquilo ali, né? Então, tudo que é vício é aquilo que domina a gente. Então, eu posso comer o doce se ele não me dominar. Se ele não disser que eu preciso sobreviver, se eu preciso dele, né? Então, a gente precisa observar isso. Então, é um convite aqui para todo mundo que está em casa aí, né? É um alerta, né? Para que a gente possa ter mais atenção na hora de fazer as escolhas dos nossos produtos no supermercado. E, além disso, gente, ainda tem um fato muito legal, eu acho. Que você, quando a gente vai no supermercado, muitas pessoas dizem assim, mas doutora, comer alimentação saudável, as dietas sai muito caro e não sei o quê. Gente, é o oposto. Quando você for no supermercado, você encher o seu carro de frutas, legumes, verduras, né? Alimentos mais naturais, com certeza absoluta, vai sair muito mais barato do que você encher o carro de 2, 3 pacotes de biscoito ou pacote de coisas industrializadas. Sai muito mais caro, né? A sacola no supermercado sai com uma sacolinha com R$ 100, enquanto você fizer uma feira, você sai com 5 sacolas de fruta e verdura, né? Então, esse mito de que a alimentação saudável ela é mais cara é um mito total. Sabe? Então, vocês precisam fazer a conta no lápis quando vocês forem ver, vão no supermercado. Pode mandar recado para mim para dizer depois, né? Porque quando a gente, além de tudo, vai baratear, né, o nosso orçamento, né? Além de trazer qualidade de vida, aí vai sobrar um dinheirinho ali para você sair, para dar uma passeada, para dar uma viajada, né? E que tudo isso é qualidade de vida, né? Então, vejam essa questão do açúcar como algo importantíssimo, porque muitas vezes a gente está preocupado com vírus, bactérias, né? Essas doenças aí que tem que tomar vacina, não sei o quê. Mas, às vezes, o nosso maior vilão, o nosso maior contaminante que está trazendo doenças para a gente é algo que a gente nem imagina. E um deles é o açúcar, tá? E esse açúcar, ele realmente traz essa contaminação para o nosso corpo, deixa a gente, digamos assim, ansioso, deixa a gente depressivo, deixa a gente com dificuldade de focar, deixa a gente com dificuldade de concentrar, traz problemas de demência na nossa cabeça, né? Então, problemas de Alzheimer, mal de Parkinson, todas essas doenças, né? Doenças autoimunes, doenças inflamatórias, tudo isso, com certeza, tem o açúcar envolvido no meio, né? E também essa questão do diabetes e da questão da obesidade e que a gente está numa alimentação, num estilo de vida, onde a gente está só buscando mais e mais aquele conforto, aquela sensação, a gente entra num ciclo vicioso ali que está causando mais doença para a gente. Então, para se libertar desse ciclo, primeira coisa a se quebrar é o açúcar, né? Então, é isso, gente, nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aí em relação ao açúcar. Caso tenham dúvidas, caso tenham questões, caso tenham coisas que eu falei aqui, que você queira conversar mais sobre, deixa recado pra gente aqui, você que tá no YouTube, comenta aqui embaixo, tá? Você que tá aqui no Instagram, né? Pode mandar recado aqui pra gente, tá? Manda ali no meu direct, né? Manda recadinho. Deixei também uma caixinha de pergunta. Escreve lá. A gente está aqui para trazer essa desmistificação, trazer mais informação em relação a tudo que é saúde. Então, o programa Bem Nutri hoje está aqui sendo finalizado com essa questão de que vivam bem, olhem os rótulos, busquem a saúde e se questione. E tragam para vocês
a consciência de que é você que faz as escolhas e não as bactérias, tá certo? Um beijo e bom dia para todo mundo.